Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material bem particular, trechos de um comentário online. O título é Trump se dispõe a ajudar governador do Rio de Janeiro.pdf. Parece que vem de um canal chamado A Voz da Direita. Certo. E o nosso foco aqui é tentar entender a perspectiva que esse texto apresenta, sabe? A ideia central é uma suposta aproximação, uma aliança, talvez, entre o Donald Trump e o Cláudio Castro, governador do Rio. E o significado que essa fonte dá para isso, né? Exatamente. Então a missão aqui é, decifrar os argumentos, o tom, a visão de mundo que está ali expressa. Como eles narram e interpretam os fatos por esse prisma específico. Uhum. E, claro, vale sempre reforçar. A gente está aqui para analisar o que a fonte diz, tá? Não para concordar ou validar as afirmações. É análise de discurso mesmo. Perfeito, é importante deixar isso claro. Certo. Então vamos lá. O ponto principal que a fonte levanta. A alegação é que o Trump teria entrado em contato direto com Cláudio Castro, Sim. oferecendo apoio logo depois de uma operação de segurança grande lá no Rio. Parece um movimento... Relevante, né? Sem dúvida. E o interessante não é só a alegação em si, mas como a fonte apresenta isso. Não é tratado como, sei lá, uma formalidade diplomática qualquer, uma cooperação normal. Não, né? Não, ganha contornos quase épicos, simbólicos, muito carregados de ideologia, sabe? É colocado como prova de um renascimento conservador mundial. Nossa. Uma frente unida contra inimigos bem definidos. O globalismo, a elite esquerdista, mencionam até o Deep State. E a linguagem que eles usam para pintar esse quadro é bem forte, né? Trump é o gigante americano, um guerreiro. Isso. Resistência à agenda globalista. É curioso como criam esse contraste, né? De um lado, a ação, a coragem que atribuem a Trump e Castro, Uhum. e do outro, o diálogo, a tolerância que associam de forma negativa ao Lula. Exatamente. A fonte até diz que o Trump vê o Castro como um soldado na mesma guerra. Uma guerra pela liberdade, pela lei e pela verdade. Termos bem grandiosos. Precisamente, essa escolha de palavras não é por acaso, né? Serve para construir heróis e vilões dentro dessa narrativa maior que eles querem contar. Faz sentido. E o pano de fundo que a fonte desenha para justificar essa suposta oferta de ajuda é fundamental para a gente entender a lógica deles. O Rio de Janeiro é retratado em tons, assim, bem sombrios. Como assim? Falam de um abismo de violência, insegurança e desordem. E a culpa disso tudo, segundo o texto, seria de décadas de políticas frouxas. Ah, entendi. E de uma suposta conivência com o crime por parte da esquerda. Então, as ações do Castro como essa operação policial viram não só necessárias, mas quase um ato de bravura isolado nesse cenário desolador que a fonte pinta. Exato. Ele surge como uma figura que ousa romper com esse passado de omissão, como eles chamam. É a demonstração de força que, na visão da fonte, era o que faltava. E que por isso atrairia a admiração de gente como Trump. Isso. Gente que compartilharia dessa visão de mundo mais focada em ordem, em combate direto, né? Essa descrição do Rio que a fonte traz é bem impactante mesmo. Falam de uma cidade que era maravilhosa e virou um campo de batalha. Nossa. Onde reina a sombra do medo. Usam imagens fortes. Favelas tomadas pelo tráfico, que viraram fortalezas de guerra. Pesado. Toque de recolher imposto por criminosos. É um retrato bem escuro. Sim, e tem uma crítica muito forte ao que o texto chama de inversão moral. A ideia para eles é que a sociedade passou a tratar o criminoso como vítima e o herói como vilão. Essa linha é conhecida em alguns discursos, né? Sim, é comum em certos discursos de direita. Eles veem nas políticas de direitos humanos ou em certas análises sociológicas uma forma de, justificar ou amenizar a criminalidade. Uma crítica a isso. E a fonte aponta culpados mais específicos para essa situação toda. Aponta sim, diretamente. Falam da conivência da esquerda e das tais políticas frouxas. Criticam muito o que consideram um uso errado dos direitos humanos. Como assim, uso errado? Dizem que seriam usados como um escudo para proteger bandidos e, ao mesmo tempo, para atacar a polícia. O texto chega a ligar o crescimento de facções, tipo o Comando Vermelho, a essa omissão do poder público.
Entendi. E também há uma suposta filosofia de esquerda que vê o criminoso mais como produto do sistema, sabe? E não tanto como responsável pelos próprios atos. Certo. E aí que entra a conexão com o Trump de novo, né? A fonte usa esse cenário caótico do Rio para justificar a necessidade de um líder forte como Castro. Isso. E apresenta o suposto apoio do Trump como um reconhecimento internacional dessa postura firme. O Rio vira quase um microcosmo dessa batalha ideológica global que eles descrevem. Exatamente. O Rio, nessa narrativa, deixa de ser só uma cidade com graves problemas de segurança. Ele se torna um palco simbólico. Um palco para quê? Onde se trava essa luta entre a ordem, que seria representada pelo Castro e admirada pelo Trump, e o caos, que eles atribuem às políticas de esquerda e ao tal do globalismo. Entendi. Vamos então olhar mais de perto para essa operação de segurança que a fonte cita. A data é 28 de outubro de 2025. Como ela é descrita no texto? Olha, é quase cinematográfico. Descrevem como uma das maiores ofensivas já vistas. Mobilizou um aparato enorme, falam em dezenas de aeronaves, blindados, Nossa. centenas de homens e mulheres das forças de segurança. A fonte caracteriza como um grito de basta, um ponto de virada, sabe? Onde o Estado teria finalmente retomado o controle de territórios. E os resultados? As reações, o que a narrativa diz? Bom, a fonte fala em resultados bem expressivos. Dezenas de traficantes capturados, grandes apreensões de armas, drogas. Mas o ponto que o texto mais martela é a suposta reação popular. Ah, sim. Descrevem cenas de povo emocionado, batendo palmas para os policiais nas comunidades. Tentam criar essa imagem de um apoio popular, assim, massivo à ação da polícia. E como a fonte contrasta isso com a reação de outros setores? O contraste é total. A reação da esquerda é pintada de forma muito negativa, seria composta só por acusações de massacre, autoritarismo, violência excessiva. A fonte acusa esse grupo de defender criminosos e de ignorar o sofrimento da população que vive sob o domínio do tráfico. É uma dicotomia bem clara, o povo apoiando a polícia e a elite de esquerda criticando. Interessante essa construção. E a figura do governador Castro nesse episódio, como a fonte posiciona ele? O Castro é o líder firme, né? Inabalável, alguém que declara que não há neutralidade na guerra contra o crime. A fonte elogia ele por defender o direito de viver em paz como verdadeiro direito humano. Certo. Em oposição ao que eles veem como um foco exagerado nos direitos dos criminosos. E tem aquela alegação sobre documentos apreendidos, né, que você mencionou. Sim, essa é uma das alegações mais bombásticas do texto, talvez. Afirma que, durante a operação, acharam documentos que comprovariam ligações do tráfico com ONGs internacionais. Sério? E com políticos de esquerda. Isso, claro, amarraria toda a narrativa da fonte sobre uma conspiração maior por trás do crime organizado, né? Com certeza. A fonte até menciona o surgimento de hashtags de apoio tipo hashtag Castro Corajoso e hashtag Rio Livre para ilustrar essa suposta aprovação popular que eles descrevem. Isso nos leva direto para a parte da suposta carta do Trump. A fonte afirma que teve um comunicado oficial vindo do Trump ou de órgãos americanos como a DEA e o DEA. A Agência Antidrogas e a Segurança Interna. Isso. Um comunicado direcionado ao governo do Rio. O que essa carta diria, segundo eles? Olha, segundo a fonte, essa carta seria um endosso formal mesmo à operação. Reconheceria a coragem em enfrentar o mal demonstrada pelo Castro e pelas forças policiais. E mais alguma coisa. Sim, mais do que isso. Ofereceria cooperação prática, ajuda em inteligência, rastreamento financeiro de criminosos, estratégias conjuntas contra o narcotráfico. Bem específico. Sim. A fonte até cita um suposto trecho. O estado do Rio de Janeiro representa, hoje, uma linha de frente na luta global contra o crime transnacional. Bem forte. Nossa, se isso fosse confirmado, o impacto seria enorme. Como a fonte interpreta o significado dessa suposta carta? Para a fonte, seria um terremoto político. Um sinal claro para os globalistas e para o Fórum de São Paulo de que a maré estaria virando, sabe?
que os conservadores estão de volta no cenário internacional, com força. Entendi. O texto também fala de supostas declarações públicas do Trump em Miami, elogiando Castro como um exemplo de coragem. Tudo isso para amarrar a ideia de uma aliança ideológica internacional de líderes conservadores que estaria nascendo ou se fortalecendo. E qual seria a reação do governo federal brasileiro na visão dessa fonte? Como eles leem isso? A fonte descreve uma reação de ciúmes e medo. O governo federal tentaria deslegitimar o gesto do Trump, sabe? Minimizar a importância ou dizer que tinham interesses ocultos. Ah, claro. E aí fazem um contraste explícito, a ação do Castro no Rio contra o que a fonte vê como omissão do governo Lula. Dizem que o Lula estaria mais preocupado com agendas internacionais, tipo a COP30, do que com a segurança aqui dentro. Essa comparação entre líderes parece ser um ponto central mesmo na argumentação da fonte, né? Trump versus Lula. Sim, é fundamental para a narrativa deles. O Trump é pintado como o arquétipo do homem de ação, pragmático, focado em lei, força e soberania. E o Lula? Já o Lula seria o oposto completo na visão deles. Representante dos discursos vazios, das alianças obscuras, mencionam o Foro de São Paulo de novo. Certo. Falam de silêncio conveniente diante do crime e de submissão aos interesses globalistas. É uma caricatura bem definida de ambos, né? Quase personagens. E essa oposição vai além da política, entra no campo de valores também, pelo que entendi. Definitivamente. A fonte associa o Trump a valores tradicionais: Deus, pátria e família. Em contraste, o Lula seria ligado ao relativismo moral, à destruição da fé e aquela tal inversão de valores que a gente já falou. Policial como inimigo, bandido como vítima. E eles tentam comparar resultados também. Tentam, sim. Alegam que o Trump reduziu a criminalidade nos Estados Unidos, o que é, no mínimo, discutível, mas é o que eles afirmam, enquanto o Brasil, sob o Lula, estaria afundando em desemprego, insegurança e caos. É uma comparação bem direta para validar um lado e desqualificar o outro. E a fonte menciona também uma suposta hipocrisia do governo brasileiro. Como é isso? Exato. Aponta o que considera uma grande ironia. O mesmo governo que, segundo a fonte, critica a dureza de líderes como o Nayib Bukele lá em El Salvador ou o próprio Castro aqui no combate ao crime, Sim. seria ao mesmo tempo aliado de ditadores como o Maduro na Venezuela e o Petro na Colômbia. O texto usa isso para acusar o governo de ter dois pesos e duas medidas, sabe? Chamam isso de hipocrisia. Entendi. Para a gente ir fechando essa análise da visão da fonte, tem um conceito que eles apresentam que é bem curioso. A tal da trindade conservadora. O que seria isso? É uma construção simbólica bem forte mesmo. A fonte une três figuras aí. O Trump, representando a força, a influência dos Estados Unidos. Certo. E o Cláudio Castro, que é posicionado como o herdeiro dessa chama. Aquele que estaria implementando na prática a agenda de ordem e lei no país. Então não é só uma aliança política do momento, mas uma espécie de continuidade ideológica, uma linhagem quase. Exatamente essa é a ideia que a fonte quer passar. Eles traçam uma linha que começa lá atrás, no encontro do Trump com o Bolsonaro em 2019. Aquilo é visto como um marco na resistência ao globalismo, ao socialismo. O Castro, então, não seria uma figura isolada. Seria alguém que dá seguimento concreto ao legado do Bolsonaro, agora com o reconhecimento e o suposto apoio do Trump. Essa ideia de continuidade, segundo o texto, é algo que apavora a esquerda. E como a fonte caracteriza a natureza dessa aliança? É só política mesmo? Não, de jeito nenhum. A fonte eleva isso para um patamar quase espiritual, eu direi. Diz que transcende a política partidária porque estaria baseada em valores que eles consideram eternos: fé, liberdade, soberania. Seria uma força global em ascensão. E as críticas que essas figuras recebem? Como a fonte lida com isso? As críticas de serem autoritários, populistas, extremistas são totalmente reinterpretadas pela fonte. Não são vistas como críticas válidas, mas como prova da eficácia dessa aliança. Como assim? Tipo,
Estão nos criticando tanto porque estamos no caminho certo e eles estão com medo? A fonte chega a falar em guerra espiritual mesmo. Nossa, forte. E eles mencionam outros exemplos internacionais para reforçar essa ideia de uma tendência. Sim, fazem um paralelo bem claro. Colocam o Bukele em El Salvador, o Trump nos Estados Unidos e o Castro no Brasil como exemplos atuais do sucesso da mão de ferro contra o crime e o caos. A ideia é mostrar que essa abordagem, embora muito criticada, seria a única realmente eficaz e estaria ganhando força no mundo. Ok, acho que deu para a gente mapear bem a narrativa central que essa fonte, a Voz da Direita, apresenta, né? Vimos como ela constrói essa visão de mundo onde uma suposta aliança conservadora internacional, com figuras como Trump e Castro, e ligada ideologicamente ao Bolsonaro, representa essa linha de frente contra o crime, contra as políticas de esquerda, o globalismo. Isso. E os eventos no Rio de Janeiro acabam servindo como um palco-chave para essa narrativa toda. Mais uma vez, nosso foco foi entender essa perspectiva específica que está lá no material analisado. O que realmente chama atenção quando a gente analisa esse tipo de material é a habilidade de encaixar eventos, uma operação policial, um suposto contato diplomático, declarações dentro de uma moldura ideológica que já existe, que é pré-definida e muito bem delimitada. Verdade. Cada fato é imediatamente interpretado e ganha um significado profundo, sempre alinhado com essa visão maior de luta entre forças opostas, né? Isso acaba criando narrativas muito, muito poderosas sobre liderança, segurança, cenário político mundial. Exato. E isso nos leva talvez a uma reflexão final que surge da própria análise do texto, né? Levando em conta a contundência dessas alegações e a linguagem tão carregada de emoção que a gente viu na fonte, Sim. Qual será o potencial impacto de narrativas como essa na forma como o público percebe questões tão complexas como segurança pública e relações internacionais? Muitas vezes, independentemente até da checagem factual dos eventos que são narrados ali, né? Fica aí a provocação para a gente pensar.